Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 53. Abra aí, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 53. E essa palavra, ela está registrada em 3 lugares diferentes. E eu sempre costumo dizer que quando uma palavra ela se repete na Bíblia, é algo que tem que se prestar muita atenção. Ainda mais que não é uma nem duas, é 3 vezes que ela está registrada. Uma delas é aqui onde estamos, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 53. E também em Marcos, capítulo 6, que nós vamos ler também, rapidamente depois. E em Lucas, também no capítulo 4, a partir do versículo 16. Nós vamos ler as 3 passagens para mim liberar para você a revelação, para que você entenda o que Deus quer falar. Tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, assistindo pela televisão, quanto você que está ouvindo pela rádio. Deus quer falar algo muito importante com cada um de nós, a respeito de não deixar a incredulidade entrar, porque aonde há incredulidade, Jesus não pode operar. Tem muitos crentes, muitas pessoas dentro da igreja, mas o coração está incrédulo já. O coração está duro, está incrédulo, e aí o Senhor não pode mais operar. Tem pessoas que Deus fez milagres já na vida dela. Tem pessoas que Deus já manifestou maravilhas, já fez sinais, já fez obras na vida das pessoas, já trouxe uma mudança, já trouxe bênção. Mas de repente foi parando e parou. Por que que muitas das vezes para? Porque a pessoa, ela vai deixando a incredulidade entrar. E o inimigo usa pessoas para semear palavras, para colocar dúvida, para colocar incredulidade no coração. E aonde há incredulidade, diga, aonde há incredulidade, Jesus não opera milagre. Então quem quer milagre na tua vida? Você quer muitos milagres, muita vitória? Então você tem que cuidar para não entrar a incredulidade. E cuidar muito bem com quem você anda, viu? Cuidar muito bem. Eu estava essa semana falando com um rapaz que é marceneiro, e ele falou que depois que ele colocou uma pessoa a trabalhar com ele, em dezembro, ele falou que tudo desabou no negócio dele. Falou que tudo desandou. Depois que certa pessoa se aproximou dele e começou a trabalhar com ele, tudo começou a ir de mal a pior. Então existem pessoas, às vezes enviadas pelo diabo, para querer colocar incredulidade, para querer colocar maus olhos, para querer colocar desânimo, para lançar palavras no nosso coração, para que a gente acaba perdendo, venha perder as bênçãos. Então cuidado. E muitas das vezes não adianta você até querer ajudar, é que nem Jonas, né? A Bíblia fala que Jonas estava fugindo, dos propósitos de Deus. Deus mandou Jonas ir para um lado, mandou ir para Nínive, ele foi para onde? Para Tarso. E aí entrou num navio, e aquele navio quase afundou. Aquele barco quase afundou. Aquele barco teve um prejuízo danado, porque tiveram que jogar as mercadorias fora, tiveram que aliviar o peso do barco. Então pensa no prejuízo que as pessoas tiveram naquele barco, perdendo seus pertences, suas mercadorias, tudo por causa de quem? De Jonas. E aquele barco só não afundou porque eles lançaram fora Jonas, lançaram no mar. Aí acalmou a tempestade. Ou seja, entenda, tem pessoas que às vezes estão fora da posição, desconcertado. Tem pessoas que se aproximam da gente para colocar dúvida, para querer semear incredulidade, para querer fazer as coisas e de mal a pior na nossa vida. Então você tem que ter a visão de águia e cuidar para que o teu coração não fique incrédulo, porque aonde tem incredulidade, Jesus não pode fazer muita coisa não. E é o que eu quero que você entenda. Olha o que diz aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 53. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, chegando aonde? À sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria
E esses poderes miraculosos, diga comigo, se maravilharam com a palavra, com a autoridade, com a unção. Então, a princípio, eles viram ali algo forte. Quando você recebe uma palavra forte, você sente ou não sente? Uma unção, uma autoridade, você se maravilha. Que palavra, que bênção. Eles sentiram, eles receberam aquela unção. Mas depois, olha o que aconteceu. No versículo 55. Olha o que diz aqui, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Diga, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. O que não permitiu Jesus fazer milagres? O que? Incredulidade. O que eu falei para você no começo? Se tiver incredulidade, Jesus não pode operar. Ele não pode fazer milagre, ele não pode fazer maravilha. E aí vamos ler lá em Marcos também, para mim trazer a revelação completa. Marcos capítulo 6, que está repetindo essa palavra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Quem achou, diga glória a Deus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Foi para onde? Para a sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilhavam. Diga, as pessoas ouviram e se maravilharam, dizendo: de onde vem, a estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha só, eles sentiram o poder de Deus pela palavra, pela ministração. Eles viram sinais, maravilhas. Só que, entenda, muitas pessoas, elas vêm na igreja, vamos supor, viu a pessoa contando testemunho, a pessoa sente, a pessoa gosta, no louvor ela sente a presença de Deus, na oração ela é tocada, é curada. Muitas pessoas, quantas pessoas já vieram aqui nessa igreja e já foram curadas, sentiram uma unção, receberam uma palavra, foram tocados? Muitos, não é verdade? Muitas pessoas. Só que não adianta nada disso se você deixar entrar incredulidade no coração. Se você deixar o teu coração ficar incrédulo, não adianta. Porque todos eles viram as maravilhas, sentiram a unção, se apavoraram. Que palavra, que bênção, que unção, que poder. Mas daqui a pouco, olha o que aconteceu. Continuando aqui no versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam neles. Olha para mim, entenda. Você vê que ali é um que se levanta no meio. A maioria estava maravilhada, estava ou não estava? Com a palavra, com a unção, Mas olha como o diabo é. O diabo sempre quer levantar alguém para fazer a pessoa perder o foco. Estava todo mundo, que poder, que unção, que maravilha. Olha, o que é isso? Todo mundo absorvendo aquela unção. Mas daqui a pouco o diabo cutuca, mas isso aí não é o filho do carpinteiro? O diabo sempre vai levantar alguém para querer fazer a incredulidade entrar no nosso coração. Quem está entendendo? Pessoas muitas das vezes na igreja, crescendo do seu lado, que fazem uma amizade, fazem um vínculo. Daqui a pouco o diabo vai querer usar essas pessoas para querer colocar uma incredulidade dentro de você, para você não ver mais santidade nas coisas de Deus, para você é mais uma igreja, é mais um homem. Esse não é o carpinteiro, o irmão dele não é tal, as irmãs não vivem aqui, não é filho de Maria.
O diabo sempre trabalha para fazer a pessoa perder a santidade das coisas, fazer a pessoa perder a visão espiritual da coisa. Quem está entendendo? Ele sempre vai trabalhar levantando alguém para semear dúvida. E foi o que aconteceu. E mais uma vez, aqui no versículo 4, Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde ali, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias e circunvizinhanças a ensinar. Diga glória a Deus. Entenda uma coisa: Jesus não vai parar por causa de alguns que não creem. Ele estava ali pregando, falando, ensinando, querendo manifestar a glória dele. As pessoas começaram muito bem, mas daqui a pouco entrou o quê? A incredulidade. Daqui a pouco alguém se levanta, falando: mas isso aí não é de Deus, isso aí é o filho do carpinteiro, isso aí a mãe dele é Maria, os irmãos. Se levantou alguém, e as pessoas, em vez de acreditar, de olhar para Jesus, olharam para outras pessoas que estavam falando besteira. É isso que eu acho impressionante. Como que pode? As pessoas deixam de crer na palavra de Deus, deixam de olhar para Jesus, deixam de seguir o exemplo de alguém que tem vida com Deus, que tem fé, e as pessoas compram a ideia de qualquer um. Compram a ideia, compram um pensamento, compram a palavra dos outros. As pessoas compraram a ideia de alguém: mas isso aí é filho do carpinteiro, a mãe é Maria. As pessoas começaram a comprar aquela ideia. E o que Jesus fez? Não pôde fazer muita coisa ali. Saiu, retirou-se e foi para outro lugar fazer milagres, pregar, curar e libertar. Ou seja, quem perdeu com essa? Quem perdeu? Só perde quem é incrédulo. Só perde quem deixa a incredulidade entrar. E entenda uma coisa: eu não sei se você já viu, mas tem pessoa que fala: quem não vem na igreja é um bando de incrédulo. Tem pessoa que fala que os incrédulos são os que não vêm na igreja. Não. Quem não vem na igreja é considerado ímpio. Quem não segue Jesus, quem não crê na palavra, é ímpio. Incrédulo são os que estão na igreja e não crê. Os incrédulos são aqueles que se julgam religiosos, são aqueles que estão dentro da igreja e não crê. Esse é o incrédulo, que não crê. Quem está lá fora, quem está no mundão, é ímpio. Quem está entendendo? Diga: quem está no mundo, quem não está na igreja, quem não conhece a palavra, é ímpio. Diga: os incrédulos estão dentro da igreja. São aqueles que não vê mais a santidade de Jesus, são aqueles que não têm mais bons olhos, O que foi falado domingo sobre os olhos. Se os olhos forem bons, estará a luz na tua vida, na tua casa. Se os olhos forem maus, as trevas vão prevalecer. O diabo quer que a pessoa tenha maus olhos, que a pessoa perca a visão espiritual, que ela não veja a santidade das coisas de Deus, que ela acha: mais mais uma igreja, é mais uma porta, é mais uma posse, é mais uma bispa, mais uma obreira, é mais uma situação. Não. Quem é incrédulo pensa desse jeito, vai perder. Mas quem crê e manter a santidade e olha com bons olhos, vai ser abençoado. Jesus saiu dali e foi para outro lugar. Diga glória a Deus. Não é isso ainda que eu quero trazer para você. Daqui a pouco vai vir a revelação total. Eu só estou mostrando já em 2 lugares a mesma palavra. Foi ou não foi? E no terceiro lugar ela vem mais completa, porque mostra até o que ele pregou. Lá em Lucas. Abra aí Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 16. Posso ouvir um glória a Deus? Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Mais uma vez, olha o que diz Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar aonde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que
me ungiu para evangelizar os pobres. Me ungiu para quê? Evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Proclamar o quê? Libertação aos cativos. E restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, olhando para ele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Diga glória a Deus. Porque era algo que se referia a ele, que estava para vir, para libertar os oprimidos. Ele estava ali. E diz aqui no versículo 22: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que lhe saíam dos seus lábios. Diga glória a Deus. A princípio todo mundo ficou feliz, todo mundo recebeu aquela palavra com alegria, todo mundo creu. Mas aí vem novamente alguém e perguntavam: não é este o filho de José? Levantou-se mais uma vez alguém para querer colocar incredulidade. Mas esse não é o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Ou seja, o que Jesus está querendo falar aqui? Ele até trouxe uma palavra sobre a viúva de Sarepta. Falou: tinha muitas viúvas lá, mas a ninguém Elias foi enviado, senão a viúva de Sarepta. Ou seja, uma viúva que era incrédula, uma viúva que não era convertida. Ela creu e fez o que o profeta falou. Ela reconheceu o profeta. Jesus trouxe essa palavra para eles. Em outras palavras, eu estou aqui no meio de uma congregação, de uma sinagoga. Estou aqui dizendo que está se cumprindo a palavra. Estou aqui pregando o reino dos céus. E vocês estão olhando para quem foi o pai, para quem foi a mãe, querendo tirar a glória de Deus de sobre a minha vida. Ou seja, Elias, ele foi justamente a uma viúva incrédula, e ela creu, e ela teve um milagre na vida dela. E ele continua falando mais ainda, no versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Naamã era crente? Naamã era crente? Não, mas ele reconheceu a autoridade do profeta. Ele olhou para o profeta e viu que não era um homem, mas era um profeta, um servo de Deus. E ele creu e ele obedeceu e foi curado. A viúva também não era convertida. Ela falou: tão certo como vive o Senhor teu Deus. A viúva viu que Elias era de Deus. Amém? Naamã viu que Eliseu era de Deus. E Jesus estava falando: vocês não estão vendo que eu sou de Deus. Vocês não estão entendendo o mistério. Vocês não estão vendo os sinais. Vocês não estão vendo. Vocês não estão enxergando. Você vê que Jesus estava pregando ali e eles não estavam enxergando. O coração estava o quê? Estava o quê? Incrédulo. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e elas acabam deixando a incredulidade. Ela não enxerga que Deus está usando o servo dele, a serva. Deus está trazendo uma palavra. O diabo, o trabalho dele, sabe qual é? É que você perca a santidade das coisas de Deus, que você perca a visão espiritual da palavra, de quem está pregando. Tudo que Satanás quer é incredulidade no teu coração. E ele usa pessoas. Você pode ver muitas das vezes, você sai da igreja feliz. Não sei se já aconteceu, mas comigo acontecia muito no começo. Saía feliz da igreja, de repente alguém vem com uma palavra de dúvida.
alguém vem com uma palavra de desânimo. É ou não é verdade? E isso sempre vai ter, e não é só dentro da igreja. Eu quero te falar que vai ter levantes também na tua casa, que vai ter levantes também no teu trabalho. O diabo sempre vai levantar alguém para querer fazer você desistir, para querer fazer você desanimar, para querer fazer com que a incredulidade entre. De repente você fala: apóstolo, mas na minha casa ninguém acredita em Deus, as pessoas não acreditam em mim, falam mal de mim, no meu trabalho zombam de mim. Você não precisa que ninguém acredite em você. Jesus foi lá e na terra dele ninguém acreditou. Ninguém acreditou, os profetas acreditou, todo mundo fala, ninguém acreditou. E Jesus mesmo disse que não há profeta, Senhor, senão na sua casa, na sua terra e na sua parentela. De repente, na tua casa, né, teus irmãos, é mãe, é pai, é filho, pessoas não acreditam que você é de Deus. Mas você não precisa que ninguém acredite em você. Você precisa apenas crer em Deus, manter a tua fé em Deus. Diga glória a Deus. Jesus não estava nem aí se eles estavam acreditando ou não. Quem perdeu foi eles. Jesus saiu dali e continuou pregando a palavra. Continuou, saiu dali, foi em outra aldeia. Falou: não pode ali fazer muita coisa, senão curar alguns ali que acreditaram. Jesus queria fazer mais. Jesus queria fazer muito mais, mas não pôde fazer por causa da incredulidade. Eu queria poder ajudar muito meus irmãos, sobrinhos, mas não posso. Sabe por quê? Incredulidade. Incredulidade. Mas eu consigo ajudar muitos. Vamos supor, tenho a pastora Renata, está lá na igreja de Guarulhos, abençoada, está lá na igreja, tem tudo na igreja, tem um carro zero. Diga glória a Deus. Por quê? Porque crê. E eu consigo abençoar um estranho e não consigo abençoar um sobrinho, que eu devo ter uns 6 ou 7 sobrinhos, que podia ser tudo pessoas que podiam ser obreiros, que podiam ser pastores. Quem está entendendo? Mas a incredulidade. E aí, quem é que está perdendo com isso? Eu estou perdendo? É? Eles estão perdendo. Aprenda isso. Quem não crê no teu Deus, eles é que vão perder. Eles é que vão perder. Você tem que crer. Diga glória a Deus. Você tem que confiar. Eu poderia ajudar muitas pessoas, mas o problema é o quê? A incredulidade. É o quê? A incredulidade. De repente você também poderia ajudar muita gente, mas a pessoa não crê, não dá ouvido, não faz o que você fala. Quem está entendendo? É necessário a pessoa crer. Sempre o diabo vai levantar alguém para querer entristecer você. Sempre o diabo vai levantar alguém para querer colocar dúvida. Quem está entendendo? Sempre vai levantar alguém para querer fazer você parar, para querer fazer você desistir. Na tua casa, de repente, as pessoas não acreditam que você é de Deus. Quem está entendendo, apóstolo? No seu trabalho, de repente, as pessoas não acreditam que você é de Deus. Aonde você vai, de repente, as pessoas não acreditam que você é de Deus. Mas o importante é você crer. Fala para o irmão: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Fala: não se preocupe. Fala: não se preocupe com quem não crer. Seja parente, seja amigo, colega de trabalho. E tem mais. Olhe para mim. Sempre alguém vai ser levantado, às vezes na igreja, às vezes no teu trabalho, às vezes no meio da tua família. Sempre o diabo vai levantar alguém para querer colocar incredulidade no teu coração, para querer colocar dúvida. Mas o que você tem que fazer? Você tem que manter no propósito de Deus. Diga glória a Deus. Eu estou mostrando para você em 3 lugares diferentes. 3 lugares que Jesus, ele foi rejeitado pelos seus. Jesus, ele pregou, ele falou, ele anunciou, e pessoas desacreditaram, desmereceram. Pessoas olharam para ele: ah, esse aí é o filho de José, do carpinteiro. Esse aí, a mãe dele não é Maria? Os irmãos dele não é Tiago, João, Judas? As irmãs não estão aí? Ah, isso é mais um. Sempre vai ter alguém para querer nos colocar para baixo, para falar: ah, Sebastião, quer bancar de crente, é? Dona ela está pensando o quê? Indo na igreja? Sempre vai ter alguém que vai querer apontar o dedo. Quem está entendendo? Sempre vai ter alguém: ah,
O Antônio, o Carlos, a Mara, tá pensando o quê? Isso aí não é de Deus coisa nenhuma. Isso aí se esconde atrás da Bíblia. Isso aí quer bancar de crente. Sempre vai ter pessoas para querer entristecer você, para querer convencer você que você não é de Deus, convencer você de uma coisa que não é verdade. Jesus não estava nem aí porque eles estavam falando. Azar era deles, eles que perderam. Jesus não fez nada, ele podia fazer muita coisa ali, mas não fez. Saiu dali e continuou fazendo. Diga glória a Deus, diga aleluia. É o que eu falo, eu estou aqui levando a você a palavra de Deus, um Deus vivo. Estou levando as pessoas a ter caráter, vida com Deus, ser fiel. Se você não quiser, não tem problema, eu vou continuar e Deus vai fazer na vida de outros. Porque eu não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou parar de crer, eu não vou parar de falar de Jesus, eu não vou parar de servir, de fazer o que Deus está mandando, porque uns creem, porque outros não creem, não. Eu sei muito bem a quem eu sirvo e eu sei muito bem quem me deu a ordem. Jesus sabia muito bem quem deu a ordem para ele. Jesus sabia muito bem qual era o Deus dele, qual era o Pai dele, e ele não deixou com que a palavra dos outros pararem ele, não, ele saiu dali e continuou em outro lugar, e a glória de Deus foi com ele. E eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, para de dar ouvido aos outros, para de deixar dúvida, incredulidade, não deixe nada entrar no teu coração, porque o que mais tem são pessoas querendo falar que você não é de Deus, querendo falar que a tua igreja não é de Deus, querendo falar de pastor, querendo falar disso, querendo falar daquilo. Para de ficar ouvindo pessoas que não tem nada que edifique. Diga glória a Deus. E às vezes a pessoa no começo, até se faz de crente, faz amizade com você. Eu sou crente, eu sou isso, aquele outro. E aí depois quer ficar falando besteira, desanimar você. É que nem essa semana alguém pede para ser amigo no Face, Aí a gente aceita, porque está divulgando agora nas rádios, está divulgando, a gente aceita. Aí a pessoa pede para ser amigo. Eu não posto nada no mural de ninguém. Dificilmente não posto. Alguém aqui tem Face? Eu posto alguma coisa no seu Face? Eu só posto no meu mural, no meu Face, coisas da igreja, o que acontece, evangelização. Quando a pessoa também só aceita no meu mural coisas da igreja. Às vezes tem uns doidos que querem botar um monte de coisa, eu não quero nada não. Só o que é da igreja. Diga glória a Deus. O mural é meu e eu coloco só coisas da igreja. E aí tem pessoa que pede para ser amigo e depois ela quer se meter no teu mural, ficar escrevendo. É que nem estava um vídeo lá do pessoal carregando a cruz da evangelização. Aí vai um doido lá e mete o pau, critica. Apóstolo, falando mal de mim, criticando, isso aí é heresia, carregando cruz, isso, aquele outro, falando um monte de besteira. Umas coisas sem pé, sem cabeça. Falando que ouviu o culto e não gostou do jeito, não gostou disso. Esse negócio de campanha, sabe aqueles crentes mortos, aqueles crentes que queriam apedrejar Jesus? É assim, tá cheio de crente derrotado. O camarada estava fazendo o que, aqui ó, o que diz aqui ó, versículo 28, para encerrar aqui ó, a leitura. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitar abaixo. E Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Ou seja, expulsaram Jesus da sinagoga, levaram no monte, queriam jogar Jesus para fora do monte para baixo. Religiosos. E está cheio de gente assim, quer jogar pedra, quer criticar. A pessoa entra, pede para ser amigo, e aí fica falando, esse negócio de cruz, heresia, isso, aquele outro, eu não gostei. Irmãos, eu vejo tanta coisa no Face e eu não vou lá falar, não estou gostando disso aí. Poxa, a pessoa faz o que ela quer. Face é dela, o moral é dela, eu vou me meter lá. Se ela está errada, o problema é dela. Mas você vê que a pessoa quer jogar pedra, quer se meter. Queria briga, eu nem briguei, eu bloqueei, excluí, não quero nem saber de confusão. É que nem do forró, uma vez que a gente botou um forró, quem lembra? Eita, que o forró deu audiência, hein? Deu umas 20 mil compartilhações, todo mundo falando que esse negócio de heresia. Meu irmão, o que tem? Davi dançava para Deus? Dançava ou não dançava? Eu danço forró, eu danço, dou glória, aleluia. E as pessoas, heresia, palhaçada. Vai ganhar alma, meu filho, vai trabalhar. Tem pessoa que ela quer ficar colocando você para baixo, ela quer criticar, ela quer dar pedrada. Não estou nem aí, fala o que quiser. Eu sei da minha fé, eu sei do que eu estou fazendo.
Você acha que não tem perseguição para mim, para a bispa? Você acha que tem, meu irmão? Não estou nem aí, eu estou me lixando. O importante é eu estar fazendo o que Deus mandou. O diabo sempre vai levantar no meio da igreja, na tua casa, sempre vai levantar. Quem está entendendo? Sempre vai levantar. Tem pessoas, eu já ouvi, pessoa do meu sangue falar: essa igreja aí de Eduardo não é de Deus. Não, meu sangue falando isso. Não é de Deus porque eu não emprestei dinheiro para eles. Porque se eu emprestasse dinheiro era de Deus. Se você empresta dinheiro é de Deus. Se você não empresta não é de Deus. Eu não empresto dinheiro não. Volta e meia tem pessoa do meu: quero dinheiro, não me empresto não. Eu tenho que investir na obra. Eu não posso emprestar dinheiro da igreja. Não é meu, o dinheiro é de Deus. Eu não empresto não, mano. Não empresto não. Eu preciso investir na obra. Diga glória a Deus. Então a pessoa, ela quer jogar pedra, é família, é no trabalho, ela quer criticar, ela quer que a incredulidade entre no teu coração. Jesus falou isso em 3 lugares diferentes. Quem está entendendo? Incredulidade. Usando religiosos, usando parentes. Jesus falou: não há profeta sem honra na sua terra, na sua casa, no meio da sua parentela. Então é no meio da parentela, é na rua que você mora, é na escola, é no trabalho, é na igreja, a pessoa que se levanta para querer apontar o dedo. Mas você tem que manter o seu foco, olhando para Deus, sendo fiel. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Mantenha-se firme, mantenha-se fiel. Não adianta brigar, não adianta discutir. Cuide com quem você anda. Lembra o que eu falei no começo? Tem pessoas que às vezes se aproximou de alguém e essa pessoa foi fazendo a tua fé cair, foi colocando dúvida. Quem está entendendo? Tem um ditado que fala: diga-me com quem anda, quem tu és. Se você anda com uma pessoa que está mal, a pessoa vai falando derrota, daqui a pouco está entrando em você a derrota, a incredulidade. Tem pessoa que acorda falando derrota e dorme falando derrota. Tem ou não tem? Sim ou não? Nada está bom para ela. Tem pessoa que está sempre reclamando. Então você tem que cuidar com quem você conversa, cuidar com quem está com você, cuidar da sua fé. Jesus não estava nem aí porque estava falando que ele não era de Deus, que ele era filho de Maria, filho de José. Ele sabia que ele era filho de Deus. As pessoas não conseguem enxergar a glória de Deus. Não conseguiram enxergar. Tem muita gente que olha para você e não tem noção, não está enxergando a glória de Deus, não está enxergando a unção de Deus, não está enxergando aquilo que Deus tem na tua vida. Mas não tem problema não, meu filho, não se preocupe não. Não se preocupe que não estão enxergando. Tapa os ouvidos, não fica triste, não deixa a incredulidade entrar. Sai dali, vai para outro canto. Continue firme, porque logo logo a glória do Senhor vai se manifestar. E a pessoa vai ficar sabendo, hein? Ué, tu não falou que aquele era filho de Maria, de José? Mas olha quanto milagre lá acontecendo, olha quanta vitória. Ei, Lázaro ressuscitou. Ei, o filho da viúva ressuscitou. O cego enxergou, o paralítico andou. Tu não falou que era o filho da viúva? Pode deixar falar, pode deixar dizer o que for. Quem está entendendo? Eu não quero nem saber, meu filho. Pode falar o que quiser. Daqui a pouco nós vamos estar num canal aberto. Daqui a pouco nós vamos estar numa rádio. E eu quero saber do propósito de Deus. Uma coisa é certa, olhe para mim, escute. Ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto. Ninguém joga pedra numa árvore que não tem fruto. Se a pessoa está jogando pedra é porque tem fruto. A pessoa fica brava, né? Porque a árvorezinha dela não tem nada. Ela vê uma árvorezinha dela mirradinha. Aí vê uma árvore começando a crescer, dar fruto. Aí quer tocar pedra. Quer para ver se pega algum fruto lá, né? Mas não. Essa árvore está forte. Pode jogar a pedra que for. Diga glória a Deus. Fala pro irmão: ninguém joga pedra em árvore que não tenha fruto. É só você começar a crescer, só você começar a vencer, vai vir pedra, vai vir pessoa querendo parar, com incredulidade, com desânimo. Não olhe para nada disso não, continue olhando para o Senhor. Diga glória a Deus. Olhe para a luz, olhe para o Senhor. Diga glória a Deus. Amém? A luz vai brilhar, vai iluminar. Diga glória a Deus. Então o que eu quero que você entenda é isso. Não deixe a incredulidade entrar. Jesus não pôde fazer ali muita coisa por causa da incredulidade. Sabe por que muitos crentes estão derrotados? Por causa da incredulidade. Incrédulo.
Incrédulo. A pessoa não tem coragem para ir para uma rádio, não tem coragem para ir para a televisão e fica falando besteira de quem está lá. É ou não é verdade? Incredulidade. A pessoa não tem coragem de fazer o que você faz e aí fica falando mal. É ou não é verdade? Sim ou não? A pessoa não tem coragem, principalmente quando você está na igreja, de fazer o que você faz. Cuidado, hein? Primeiro, você que é uma pessoa de fé, nunca perca a tua fé. Nunca deixe de crer, nunca deixe de usar a tua fé. O diabo vai sempre querer usar alguém para querer semear contenda, dúvida, né? Aquela parábola, né? Aquela palavra da viúva, das bacias, né? Do azeite, quem lembra? A bispo pregou esse dia, pregou ou não pregou? Da viúva, né? Ela estava endividada, né? O profeta falou, pega um monte de vasilha, né? E aí mandou ela se fechar com as vasilhas e foi derramando azeite. Enquanto tinha a vasilha, tinha o quê? Tinha vasilha, tinha? Tinha vasilha, tinha? Acabou a vasilha? É assim, gente. Se acabar a vasilha, acabou o azeite. Ou seja, se você deixar a incredulidade entrar, se você parar, se você deixar de crer, vai acabar o azeite, vai acabar o milagre, vai acabar a bênção. Tudo que o diabo quer é isso, incredulidade, causar dúvida, deixar a pessoa incrédula. Mas hoje Deus me levanta como profeta para dizer para você agir como Jesus, para dizer para você não ouvir ninguém, para você não deixar a dúvida, não deixar a incredulidade entrar. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Independente se acredita em você, se a tua família acredita, se teu colega de trabalho acredita, se teu vizinho acredita, se na escola acredita, não dê bola, continue firme, diga glória a Deus. E não fica batendo boca não, fala para o irmão, não bate boca não. Jesus discutiu, eu sou de Deus sim, seus perturbados, eu sou de Deus, tá falando o quê? Vai cair um raio na tua cabeça, vai ver. Jesus fez isso? Não. O que ele fez? Se retirou, virou as costas, deixou falando sozinho. É o que eu faço, eu não vou ficar brigando, não fui chamado para brigar, para discutir. Eu viro as costas e vou em busca das almas perdidas, e vou fazer o que Deus mandou fazer. Diga glória a Deus. O senhor não tem conhecimento de Bíblia, você está pregando heresia. Eu não tenho conhecimento, só tenho doutorado, mestrado, amém? Em teologia, bacharel, doutorado e mestrado, só isso. Não tem conhecimento nenhum. Esse dia eu mostrei as credenciais, as carteirinhas, não sei foi para quem que eu mostrei, o seu Carlos. Ele ficou olhando. Deixa, não preciso provar nada para ninguém, não vou discutir. Eu só sei de uma coisa, falando da cruz, Senhor Edmilson, falando mal da cruz, Jesus falou, Jesus disse que eu tenho que fazer, negar o meu eu, negar a si mesmo, carregar a minha cruz, seguir ele, é ou não é? Jesus mandou carregar, aí fala que eu não sei. Então não dá para brigar com pessoas assim, quem está entendendo? Não dá. A pessoa fala que eu não sei, mas peraí, Jesus falou negar o meu eu, tomar a cruz e carregar? Cruz vazia é símbolo de vitória. Você não pode ter uma cruz com boneco. Se tem uma cruz com boneco, daí o teu Jesus está morto. Mas a cruz que a gente usa aí está vazia. Cruz vazia é vitória. Diga a glória a Deus. A Bíblia fala maldito que for pendurado no madeiro. Uma cruz com boneco, aí tem maldição, tá maldito ali. Mas a cruz vazia é o símbolo da vitória. Jesus mandou negar o seu eu, tomar a cruz, carregar e seguir ele. Diga a glória a Deus. Então tem pessoa que não sabe nem o que está falando e quer jogar pedra. E é o que eu falo, a maioria das pessoas que criticam você não conhece nada, não sabe nada. É ou não é verdade? Na tua casa a pessoa não sabe nem o que é a Bíblia, não sabe nem onde é que está escrito em Gênesis, que é o primeiro livro. É ou não é verdade? A pessoa não sabe nem um salmo, nada. E ela quer brigar, quer falar que você não é crente, né? No seu trabalho, na sua casa, quer bater boca, quer falar. Pessoas que não sabem nada. Então, não estressa. Deixa a pessoa falando só, não briga. Diga a glória a Deus. Continua firme. Não deixa a incredulidade. Não deixa a dúvida. Deus vai te honrar. Diga a glória a Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu quero orar por você que fala, apóstolo, eu precisava mesmo de uma palavra dessa. Eu precisava porque, sabe, é um bombardeio na minha casa, é um bombardeio no meu trabalho, é um bombardeio na minha escola. Sempre tem alguém querendo criticar. Não olhe para ninguém, não ouça ninguém. Ouça a voz de Deus. Creia em Deus. Amém?
O diabo sempre vai usar alguém para querer fazer você desanimar, para querer fazer você duvidar, para querer fazer você, perder a santidade das coisas de Deus. O diabo sempre vai usar alguém para querer colocar dúvida, sempre vai usar alguém para querer parar você. Quis parar Jesus, quis falar mal de Jesus, não vai querer falar mal de mim? É ou não é verdade? Jesus agradou a todo mundo? Não agradou. Então, infelizmente, a gente não agrada a todo mundo. É ou não é verdade? Não agrada. Então não liga para o que fala ou deixa de falar. Se preocupe com o que Deus pensa de você. Se preocupe em estar firme. Guarde o teu coração, creia, mantenha a sua fé. Não fica ouvindo incrédulo. Não fica se deixando levar porque fala ou deixa de falar de você. Se preocupe em honrar a Deus, em crer nele. Diga glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos.